minutos, vamos falar um pouco de saúde, falar um pouquinho de dengue, porque a situação está preocupante. O Brasil registrou mais de 240 mil casos da doença só em janeiro. E a partir de hoje, o Ministério da Saúde começa as atividades do Centro de Emergência para tentar controlar o avanço da doença. Para a gente falar sobre o aumento de casos, sobre os riscos, como se proteger, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o Dr. Gustavo Cabral, que é imunologista PhD e coordenador de pesquisa na USP. Dr. Gustavo, bem-vindo, bom dia para o senhor. Oi, Lívia, Rafael, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Sem essa vacina que vai começar, embora inicialmente de forma tímida, a ser aplicada em algumas regiões do Brasil, agora em fevereiro, doutor, a gente vai conseguir controlar o avanço da doença ou não? Olivia, sim, é possível controlar, mas como a gente está falando de uma virose, quando a gente falar de dengue, pode associar também dengue, zika e chikungunya, tá? Porque pode acontecer picos ao mesmo tempo, em diversas regiões do Brasil. Então, assim, é possível controlar? Mas é uma questão muito fatorial. Por quê? Porque a transmissão é através de um mosquito que urbanizou, ou seja, é um mosquito urbano. E ele sobrevive, ele se mantém por causa vou te falar, da falta de estrutura, um trabalho de educação social. Então, é isso que mantém esse transmissor. Consequentemente, mantém o vírus. Então, precisa muito ter esse trabalho de educação. Tem que ter um projeto estrutural, sabe, urbano, a curto, médio e longo prazo. Essa é uma questão bem complexa, Lívia, porque não dá para a gente falar, olha, nós vamos conter agora o vírus da dengue, mas se continuar como está, ele vai ter picos posteriores. Se não for da dengue, vai ser do zika, vai ser do chikungunya, porque tem o vetor. Então, essa é uma coisa bastante complexa que a gente precisa tratar como algo complexo a curto, médio e longo prazo. Tá? Então, isso é uma coisa que precisa ter um cuidado, uma atenção muito grande. Por que nesse ano aqui a coisa saiu do controle como poucas vezes na história recente, doutor? É o tipo de vírus que está circulando, além das condições climáticas que permitiram isso, né? Muita chuva, calor, enfim, alterações climáticas. O tipo de vírus da dengue que está circulando foi determinante para que a coisa explodisse desse jeito? Você citou, Rafael, vários fatores importantes aí, essa questão climática, eu já até citei essa questão estrutural, um projeto de orientação social, porque se a gente manter a água parada, a gente tem uma maior possibilidade de manter o vetor, os vírus estão aqui, porque nesse caso, Rafael, a gente não está falando especificamente da questão só genética, tá? De mutação do vírus. A questão é que o vírus está circulando, o vírus está entre nós, tá? Principalmente sorotipo 1 e 2, mas já tem casos também sorotipo 3 e 4, então pode surgir em qualquer lugar, em qualquer momento. Isso requer, Rafael, não tem como a gente fugir olha só, precisa ter um plano muito bem feito, falando um plano gestacional, sabe? De gerir o país, a saúde, pensando nessa mudança climática que tem acontecido significativamente, oscilando muito, com chuvas, calor, que favorece a proliferação do vetor. Então, isso tem que ter um pensamento muito cuidadoso. Senão, esse caso que, olha, só explodiu, não adianta a gente imaginar que é apenas um fator. Olha só o que aconteceu. A gente pode perguntar, o que aconteceu para que houvesse isso nesse momento? O que aconteceu é o que vem acontecendo. Nós mantemos com falta de estrutura, com o processo educacional de orientação social cada vez mais firme. A gente precisa ter esse cuidado cada vez mais firme. A gente precisa ter o cuidado com essa questão estrutural. Quanto mais nós mantemos a água parada, água em condição, essa estrutura urbana desorganizada, a gente vai ter uma chance enorme de ter esses picos, esses acometimentos de dengue, entre outros, vou falar arbovírus, né? Vírus transmitidos por artrópodes como o mosquito, a qualquer momento, sabe? E ano passado nós tivemos chikungunya, podemos ter chikungunya novamente. A luta contra a dengue, a não ser por questão vacinal, que aí ela é específica, ela é igual para todas essas arboviroses.
Zika, chikungunya e dengue. Eu chamo a atenção isso porque posteriormente, a gente vai ter pico de Zika e a gente vai ter pico de chikungunya. Não tem como a gente fugir disso. São estratégias de combate muito bem organizadas. E por ser uma transmissão, vírus complexos, principalmente porque o vetor ele urbanizou, ele está aqui em nosso meio, em nosso ambiente, precisa ter uma análise muito fatorial, multidisciplinar, para que a ação seja muito precisa, tá? Muito precisa, mas a curto, médio e longo prazo. Não adianta, Rafael, imaginar, olha, nós vamos ter uma estratégia para, sabe, acabar com esse momento, com esse pico. Ele vai voltar, tá? Se não for muito bem planejado e muito bem administrado. Mas nem com a ampliação da vacinação, doutor Gustavo, a gente tem agora essa vacinação com o imunizante do laboratório japonês, que vai começar agora em fevereiro, mas de forma muito tímida, são poucas doses para esse início, mas já é um começo. Temos uma perspectiva muito positiva em relação à vacina do Butantan. Nós tivemos um estudo que foi divulgado recentemente, essa semana, se não me engano, dizendo que a vacina é segura, é eficaz. Essa aplicação da vacina pode começar já no ano que vem. Nem com uma avanço dessa vacinação, a gente pode ter um pouco mais segurança em relação à dengue? Pode sim. Aí a coisa muda, porque a gente está agindo diretamente contra esse vírus e com estratégia que é secular, né? Se a gente tem essa condição de vida hoje, a gente deve à vacinação por causa eu sempre brinco que se a gente conseguiu passar dos 70 anos de idade sabe, uma média assim, de vida social, a gente deve à vacinação porque a gente eliminou muitas pandemias, epidemias, surtos, como está acontecendo agora. Nesse caso é diferente, a gente tem uma peça fundamental, tá? E ali aquela arminha que é específica para lutar contra aquele vírus. E aí é onde entra a vacinação. Em relação à empresa, a produção, ela também, embora ela tenha conseguido o licenciamento, tanto na União Europeia como aqui no Brasil, pela Anvisa, a produção ela também tem sido tímida. Tá? Então, meio que limita o Ministério da Saúde para que ofereça para toda a população, para todas as cidades. Mas essa vacina, ela vem sabe, de forma muito preciosa para a gente lutar contra a dengue. O que eu chamo a atenção para outras arboviroses é porque o meio de transmissão é o mesmo. Se aconteceu esse surto agora com dengue, a chance de acontecer com chikungunya e zika é muito fácil, porque é o mesmo meio de transmissão. Então, se a gente não cuidou e aconteceu isso com dengue, pode surgir com chikungunya. Agora, com a vacina é diferente. Porque com a vacina a gente vai direto ao ponto, a gente vai no ser humano, sabe? Nas pessoas, a gente vai lá, imuniza e prepara o sistema imunológico para se proteger contra aquele vírus, nesse caso a dengue. Aí sim, a esperança é muito maior. O que eu gosto de chamar a atenção é para que não olhe apenas de forma específica. Olha, temos a vacina, não precisa ter cuidados. Pelo contrário, a gente tem que ter um cuidado enorme porque a gente vive em um país tropical, então a gente tem uma chance muito grande de ter vetores circulando e passar o vírus. Mas com certeza, essa vacina que já está licenciada, o próprio trabalho do Instituto Butantan muito bem feito, e eu falo muito bem feito não só pela qualidade científica, que é muito boa, foi publicado numa das maiores revistas do planeta, traz resultados fenomenais, mas também tem a estrutura para produzir em média e larga escala. Isso favorece muito o país para a gente ter uma imunização total da população. Isso é muito importante. Aí, nesse ponto que você tocou, Olívia, da vacinação, aí a história já muda completamente. Agora, doutor, enquanto a gente não tem vacina em larga escala, nesse momento de crise aqui, o que fazer? Olha, Rafael, nesse momento de crise a gente precisa ter uma estratégia aí entre essa parte política muito bem articulada, porque tem a questão municipal, estadual e federal. Precisa ter um processo federal, um trabalho federal de orientação social, mas precisa das estratégias municipais vinculadas com o governo estadual para buscar comunicação com a sociedade, ter o dia a dia, estar ali mesmo na casa das pessoas, orientando, vendo a condição que se tem, ver se tem locais que podem favorecer, por exemplo, manter e contribuir para que o vetor ali se prolifere, ali se crie, sabe? A gente precisa lutar muito contra esses criadouros.
tá? A gente precisa lutar contra o vetor. Não tem como. A gente está pensando no vírus, mas a luta, nesse momento, o principal é contra o vetor. Tá? Porque o vírus está circulando, não tem como a gente achar que vai eliminar completamente de hora para outra. Mas ele circula como? Ele circula através do mosquito. Então a gente precisa fechar o caminho para que esses mosquitos cheguem na pessoa. E a melhor forma é eliminar esses criadouros. Então, essa é uma estratégia que precisa ser muito bem articulada, ter a responsabilidade, como está acontecendo, vou dar um exemplo aqui em São Paulo. Que São Paulo está tendo esse processo, olha, dia D da dengue, vamos lá, se você tem os sintomas, vamos dizer, sintomas gripais, mas sem a coriza, porque é uma virose, mas não é uma virose das vias respiratórias, então tem sintomas muito comuns. Vai ao posto de saúde, procure sabe, o local que vai te atender, falar médico, enfermeira, que a gente fala muito, procure médico, mas tem o grupo da enfermagem que sabe que atende muito bem, direciona, faz a triagem, faz o diagnóstico e aí tem um tratamento devido. Então, precisa ter esse processo, essa orientação, porque aí atue de imediato, sabe? Agora, nesse momento do surto. Mas a gente não pode esquecer que, para além desse momento do surto, precisa ter o planejamento, sabe? A curto, médio e longo prazo, senão sempre nós vamos estar discutindo a mesma coisa, esperando, vai ter a vacina, quando não vai ter a vacina, sendo que a responsabilidade, sabe, ela tem que ser dividida, é social, é política, como nós estamos aqui, é na comunicação, para que a gente possa realmente lutar contra um micro-organismo, um vírus que tem causado problemas há décadas e continua. Sabe? Então, esse é um cuidado que precisa ser muito bem sabe, projetado para que a gente possa combater de forma eficiente. A gente mostrou agora há pouco, doutor Gustavo, que Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro estão entre os estados que mais registram índices de dengue nessa nova temporada aqui no país. Então, a gente vai para lá agora com o Zé Maria, que está vivenciando isso de perto também, e tem uma pergunta para o senhor. A coisa aqui está esquisita, viu, doutor? Um aumento de mais de 600% nos casos de dengue, e houve aqui até a criação de um hospital de campanha, parecendo aquela época da Covid, né? A situação aqui é grave, o governador já decretou o estado de emergência, e a situação muito complexa. E veja bem, nós estamos na capital federal, onde há uma ação do governo muito forte, né? Porque é uma cidade mais aberta e também é mais fácil de trabalhar. Eu concordo com o senhor sobre a comunicação social. Não houve uma campanha, há ausências de campanha no governo federal em veículos nacionais de comunicação sobre cuidados contra a dengue. A gente vê, eu acompanhei casos aí no mundo inteiro de dengue, a dengue não é só do Brasil, e um dos mais eficientes foi Cuba, e mesmo assim não tem possibilidade de controle. Cuba porque ela é ditadura, né? Determina fazer alguma coisa, e as famílias que não fizerem sofrem uma consequência muito forte. Então aqui já existe um processo de entrar nas casas, as casas abandonadas, os agentes ganham autonomia para entrar, para verificar se há essa possibilidade do criador ou não. Mas falta também um lado científico. Eu noto que, por exemplo, tem esse caso do mosquito modificado, que tem surtido um certo efeito, mas é preciso estabelecer novas regras de pulverização, inclusive do fumacê, o lado científico, para que possa combater esse aumento exagerado da dengue. A impressão que eu tenho é essa mesma do senhor, que a gente vai conviver com isso, sempre estaremos falando sobre isso, mas não da maneira como é a atual. Quer dizer, esse lado científico está acanhado diante de um problemão, tem provocado vítimas fatais, além, evidentemente, de ausências no trabalho e danos familiares, né? Trindade, você tocou em pontos aí, sabe, fundamentais para a gente pensar, porque isso é algo realmente complexo. Quando a gente imagina o combate a uma virose como essa, que está circulando há tanto tempo, você falou, olha, é só questão de saúde pública, mas tem toda a questão estrutural, né? Quando você tem um problema específico que afeta o ser humano, a família, a gente vai afetar completamente, sabe? Toda a estrutura, desde a economia ao bem-estar comum, porque tem o medo, tem a própria atenção para se dar a outras doenças. Você falou de Brasília, por exemplo, Minas Gerais, hospitais tendo que ter uma atenção muito grande para
para dengue, tendo dificuldades até de sangue, sabe? Bancos de sangue, porque se tiver dengue hemorrágica, não tem jeito, tem que ter uma atenção muito grande, e isso pode afetar, inclusive, outros direcionamentos para outras doenças. Então, é um cuidado realmente que tem que ter. Você citou nessa parte científica, entra um pouco a parte que me toca, assim, porque a gente que trabalha no desenvolvimento de pesquisa, a gente fica muito suscetível, Trindade, porque quando a gente começa a ter um desenvolvimento de pesquisa, vocês mostraram uma matéria sensacional aí sobre o Zika, que essa é fundamental, mas é fundamental que essa, entre outras pesquisas, tenha continuidade. Aí, infelizmente, essa oscilação, sabe, isso não é novo, oscilação, sabe, política, afetando o desenvolvimento científico, acaba afetando no resultado final. Vocês apresentaram essa matéria, entre outras matérias que são de extrema importância do trabalho científico, mas provavelmente vocês vão se perguntar, e daqui a 5 anos, o que foi que aconteceu com esse trabalho científico? Porque muitas vezes não tem o suporte para ter continuidade. E aí, para quem está aqui no Brasil, trabalhando, tentando, sofre muito com isso, infelizmente. E não adianta ter, projetos políticos específicos. Olha só, é muito importante aumentar o número de bolsas. Mas não é só isso. Tem que aumentar o número de bolsas, tem que aumentar o salário, isso é óbvio, a gente precisa ter suporte para trabalhar. Claro, precisa aumentar o investimento, mas tem que ser um projeto muito bem coordenado, sabe? Onde se deve ter o maior investimento, por quanto tempo, qual o retorno que tem que dar, quais as frentes que precisa ser tomar no desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, entre eles, por exemplo, o combate a essas arboviroses, esses vírus transmitidos por artrópodes, como o próprio mosquito, como é feito, sabe? Precisa ter um trabalho muito bem articulado. Não é só questão política. A política ela é de extrema importância, mas tem que trazer as mentes preparadas para saber articular isso. Como você falou, a luta ela é desde a casa, sabe? Os agentes que vão ali na casa, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ao Ministério da Saúde. Precisa ter essa conexão muito bem feita. E aí onde entra, claro, a articulação que vai desde o federal aos municipais. Esse trabalho precisa ser muito bem feito e essa habilidade de conversar na ciência e tecnologia, na saúde, precisa ser incentivado cada vez mais, mas só que incentivado por quem está no poder. E aí independe da posição política, é a questão de saúde pública, é a questão de ciência. E esse cuidado precisa ter de forma contínua para que dê, inclusive, suporte para o desenvolvimento científico a curto, médio e longo prazo. Porque fazer ciência no Brasil é uma coisa muito complexa, muito complicada, por causa principalmente dessa oscilação. Então, esse cuidado precisa ter muito, até porque também nós temos referências muito boas, como o próprio Instituto Butantan, Fundação Oswaldo Cruz, universidades que fazem pesquisas sensacionais, mas precisa ter essa conexão muito bem feita com projetos administrativos da ciência. Como a gente está falando de um problema complexo que envolve até a formação de pesquisadores, te agradeço muito a participação nesta manhã, aqui no Jornal da Manhã. Falamos com o Dr. Gustavo Cabral, imunologista e coordenador de pesquisa na USP. Bem-vindo sempre, doutor. Bom fim de semana. Obrigado, Lívia. Obrigado, Rafael. Um excelente fim de semana. Obrigado mesmo. Obrigado.